Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Essa aula está relacionada com o projeto elétrico. Vocês, às vezes, deparam com a seguinte situação: como executar uma instalação elétrica residencial mediante ao projeto elétrico? Eu tenho o projeto, como é que eu vou fazer para executar? Que simbologia representa tomada, representa interruptor? Então, essa aula visa mostrar para vocês como executar uma instalação elétrica residencial mediante a um projeto elétrico. Bom, então já havia comentado como executar uma instalação elétrica residencial mediante a um projeto elétrico. Você que é eletricista, você que está iniciando, o projeto elétrico, ele é a previsão escrita da sua instalação elétrica, com todos os seus detalhes, a localização dos pontos de utilização de energia elétrica, os pontos de comando, que são os interruptores, o trajeto dos condutores, a divisão em circuitos elétricos, a seção dos condutores, os dispositivos de manobra, a carga de cada circuito e a carga total. Então, o projeto, quando você deparar, nunca executei uma instalação elétrica com o projeto. O que é o projeto? O projeto é essa previsão escrita da sua instalação elétrica com todos os detalhes de localização dos pontos de energia, que são as tomadas, né? Trajeto dos condutores, a carga, os dispositivos de manobra. Então, mediante ao projeto, como executar? Bom, de um modo geral, o projeto elétrico ele é constituído de 4 partes. A memória é onde o projetista justifica e descreve a solução. Conjunto de plantas é o segundo item. Esquemas e detalhes de onde deverão constar os elementos necessários para a perfeita execução. É aqui que eu vou mostrar para vocês como executar a instalação elétrica conforme o projeto. O segundo item são as especificações que deve conter no projeto, onde se descrevem as características técnicas do material a ser utilizado. E o quarto e último item, onde são levados a quantidade e o custo de material. Então, é o orçamento. Então, esse é um descritivo de tudo que tem o projeto. Nós vamos focar nesse item aqui. Você vai executar, você precisa ter em mãos, vai ter em mãos o projeto. Como executar? O que representa cada ponto daquele projeto? Então, de forma geral, são 4 itens que compreendem o projeto elétrico, que são esses itens que eu defini aí para vocês. Bom, agora vem a seguinte situação. Você não está habituado, você que é eletricista, não está habituado a executar uma instalação elétrica mediante um projeto. Aí você recebe essa planta baixa que contém o projeto elétrico, né? Aí você vai, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, para dar essa dica para vocês, é interessante a gente entender o que é cada símbolo. Então, vamos começar aqui pelas tomadas baixa. Tomada baixa é aquela tomada que ela fica a 30 centímetros do piso acabado. Essa tomada com esse triângulozinho vazio, nós chamamos de tomada baixa. A tomada alta é aquela tomada que ela fica a 2 metros do piso acabado. Isso aqui é uma tomada alta, ok? Então, já definimos tomada alta e tomada baixa. Tomada média é essa tomada aqui, não é? Que é um triângulo pintado e a outra metade do triângulo não está pintado. Então, a tomada média ela tem uma altura de 1,30 do piso acabado. Vocês podem observar que tudo que eu estou falando aqui tem aqui a simbologia. Então, as tomadas são esses tipos de tomadas que contém nesse projeto elétrico.
Agora, vamos entender o que é um eletroduto embutido no teto ou na parede. Aqui está um eletroduto embutido no teto ou na parede. Então, na hora de executar esse projeto, você vai ter que lançar esse eletroduto, ele é embutido no teto ou na parede. Sempre linha cheia, eletroduto embutido no teto ou na parede. E aqui eu tenho um eletroduto embutido no piso, que é essa linha tracejada. Está aqui a linha tracejada. Aqui um eletroduto, podem observar aqui, embutido no piso. Então, tomadas e eletrodutos foram definidos. Agora vamos definir na planta que está aí para vocês o que é o condutor de fase e o que é o condutor de nêutro. O condutor de fase é esse condutor aqui, representado no eletroduto embutido. Olha aqui, condutor de fase, condutor de nêutro, condutor de retorno e condutor de terra. Isso é importante para que vocês possam executar a instalação elétrica mediante ao projeto da forma que se encontra o projeto elétrico. Outro ponto a se definir também são os interruptores, são os pontos de comando. Então, eu tenho aqui esse ponto de comando, que é um interruptor three-way, conhecido também como interruptor paralelo. Paralelo ou three-way, uma bolinha cheia. E os interruptores simples de uma seção é esse aqui, bolinha vazia. Então, já definimos quais são os interruptores. Agora, eu tenho que definir uma coisa que eu não comentei, o ponto de luz no teto. O que representa o ponto de luz no teto? É essa bolinha aqui, né? Onde eu tenho ponto de luz no teto. Ponto de luz no teto. E aqui, vocês podem observar que eu tenho 3, que é o número do circuito. Portanto, pessoal, munido do projeto, vocês vão executar a instalação elétrica conforme está sendo apresentada aqui. Tem um outro elemento que eu não defini ainda, que nós vamos começar por ele, que é o quadro elétrico. Toda a instalação elétrica, a passagem dos circuitos, ela começa pelo quadro elétrico. Está aqui, que é um quadro de distribuição aqui que ele está embutido. Se vocês observarem na planta, esses números aqui representam o número do circuito. Então, esse projeto ele tem 7 circuitos. Está aqui, circuito 7. Então, ele apresenta 7 circuitos. Então, saindo do quadro de distribuição, vocês podem observar que eu tenho aqui circuito 1, 2 e 3. Circuito 1, 2 e 3 são circuitos, respectivamente, de tomadas. O circuito 1 e o circuito 2 é de tomada, vocês podem ver aqui, uma tomada está aqui, representando um circuito 1, outra tomada aqui. Circuito 3, quem é circuito 3? Circuito 3 é de iluminação. Foi colocado nesse projeto um único circuito de iluminação. E o circuito 2 é essa tomada aqui, ó, que é uma tomada alta. E foi descrito aqui nessa tomada a carga. Isso aqui é uma sala, provavelmente nessa planta, isso aqui é um sistema de ar condicionado, ok? Então, definimos, saindo do quadro, eu tenho um eletroduto embutido no teto ou na parede, onde eu tenho 3 circuitos. Lembrando que nessa planta, pode olhar aqui embaixo, quando não foi colocada a seção do condutor, os condutores são de 2,5. Então, o condutor 1 e 2, que são tomadas, são condutores de 2,5. O condutor 3 é de iluminação, é de 1,5 milímetro quadrado. Então, saiu aqui do quadro essa distribuição, aí vem outro eletroduto distribuindo aqui, onde eu continuo com o meu circuito 3, que é de iluminação, que atende tudo. O circuito 4 é um circuito bifásico, pode observar aqui, circuito bifásico. Circuito 4 atende o banheiro aqui, que é um chuveiro, tá? Chuveiro que nesse exemplo aqui ele é bifásico. O circuito 6, vocês podem observar que é essa tomada média aqui. Então, ele está passando e atingindo até
essa localização aqui do chuveiro. E por último, que sai aqui do quadro de distribuição embutido no piso, eu tenho o circuito 5 e o circuito 7, que são as tomadas da cozinha e da área de serviço. Então, cozinha, circuito 5 e essa arinha de serviço aqui, circuito 7. Então, vocês podem observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuitos. Então, esse projeto tem 7 circuitos. E eu já mostrei para vocês o que executar, como executar. Começa do quadro. Um ponto que eu quero salientar aqui é essa ligação aqui. Isso aqui é um interruptor three-way. E aqui é um interruptor three-way. Então, a sala ela tem 2 pontos de comando. Então, nesse three-way aqui, ponto de comando A aqui, chega a 3 retornos, correto? Eles são ligados praticamente em paralelo, né, que a gente chama. Então, 3 retornos chegando aqui. E aqui chega a fase e 2 retornos. Aqui 3 retornos, aqui a fase e 2 retornos. Ok, já fiz a alimentação, tudo por cima, embutido no teto, na parede. E eu gostaria de salientar agora uma outra ligação de interruptor, essa ligação do quarto. O quarto também é circuito 3, é um interruptor simples. Então, no interruptor simples, chega a fase e o retorno. Morreu, fase e retorno. Na lâmpada, obviamente, vai chegar o retorno do interruptor e o neutro, né? Vocês podem ver o neutro chegando. Nessa tomada aqui, né? Essa tomada, a tomada do quarto, essa tomada, ela chega à fase, o neutro e o terra. Está aqui, fase, neutro e terra, tá? Que corresponde ao circuito 1. Esse númerozinho em cima aqui da tomada significa que tem 2 tomadas. O número 4 significa que na sala são 4 tomadas. Essa tomada aqui, vocês podem observar que ela é embutida aonde? Essa tomada ela é embutida no piso. Tomada embutida no piso. Vocês podem observar aqui que a tomada é embutida no piso. E aqui tem toda a distribuição da instalação elétrica. Então, quando vocês pegarem para fazer a execução, é importante que vocês observem esses detalhes. Outro detalhe importante que existe, pessoal, é o diagrama trifilar que vem no projeto. Aqui ele mostra como deve ser realizada a ligação. Vocês podem observar que no diagrama trifilar eu tenho um disjuntor de entrada no quadro geral de 50 amperes. A alimentação é uma alimentação bifásica. E eu tenho o DPS, dispositivo de proteção contra surto, um em cada fase e no neutro. E aqui eu tenho circuito 1, circuito 2, 3, 4, 5, 6 e 7, onde eu tenho aqui o dispositivo DR e a forma que esse DR deve ser ligado. Então, eu tenho um circuito de 10 amperes, um circuito de 20 amperes, circuito de 30, né? E assim sucessivamente. Veja bem que aqui eu tenho como deve ser ligado o meu DPS e o meu DR, que é dispositivo diferencial residual. Então, pessoal, é isso aí que é um projeto elétrico. Quando vocês tomarem um projeto elétrico para executar sua instalação elétrica, siga esse modelo, que é o modelo adequado. Obrigado a todos e uma boa